João 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crei em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativos os nossos corações a essa palavra, no teu poderoso nome, na autoridade do teu sangue, ó Cristo Jesus. Amém. Nós estamos diante do sermão mais extenso do ministério de Jesus. Desde o capítulo 13, Jesus está assentado ao redor da mesa para trazer os ensinamentos mais profundos de todo o seu ministério. Este sermão começa no capítulo 13 e ele terminará no capítulo 17, o maior ensino de Jesus ininterruptamente. E no capítulo 14, Jesus, ele vai dar uma notícia, que ele iria se ausentar dos seus discípulos. E quando os discípulos recebem a notícia da ausência de Jesus, os seus corações, eles ficam apavorados. O coração dos discípulos ficam desestruturados, porque imagina a esperança messiânica aguardada por tantos séculos. E finalmente agora esses discípulos estão apalpando o próprio Messias. E de repente eles ouvem que não estaria mais com eles dali a poucos dias. Isso vai desestruturar o coração dos seus discípulos. É então que Jesus vai introduzir um ensinamento profundo, poderoso, a respeito do Espírito Santo. Embora que o escritor que mais falou sobre o Espírito Santo no Novo Testamento seja Lucas, mas João, ele vai registrar águas profundas a respeito do Espírito Santo. Jesus vai trazer ao coração dos seus discípulos aquilo que eu desejo deixar esta noite como razão para a nossa oração. Eu lia hoje o livro do Francis Chan, O Deus Esquecido, e o autor, ele inicia falando uma palavra muito forte. Ele vai dizer que se ele fosse Satanás, e se seu único objetivo fosse frustrar os planos de Deus e do seu reino na terra, a sua principal estratégia seria fazer com que os frequentadores de igreja ignorassem o Espírito Santo. Eu acredito que, de fato,
quando Satanás ele deseja ter vantagem a respeito de nós, eu acredito que ele fará de tudo, eu acredito que ele articula de todas as maneiras para que nós venhamos ignorar a pessoa do Espírito Santo, que a gente venha viver a vida, que a gente venha pensar nos nossos planos, que a gente venha viver os nossos calendários, mas sem centralizar a nossa mente, sem centralizar o nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que a razão pela qual muitos de nós padecemos diante de lutas vencíveis, eu acredito que a razão pela qual muitos de nós perdemos batalhas que eram superáveis, guerras que tinha possibilidade de vencer, mas nós fracassamos, porque a nossa relação para com o Espírito Santo tem talvez se apequenado. Eu acredito que nós, quanto igreja de confissão pentecostal, nós devemos resgatar de maneira mais intensa a nossa intimidade, o nosso relacionamento, o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Hoje, eu acredito dar apenas uma preliminar, dar um aperitivo do que muito em breve nós traremos à igreja, uma série a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu quero me deter no versículo 12, que nós lemos. Jesus vai trazer o ministério do Espírito Santo a título de conhecimento, do versículo 8 ao 11, ele vai dizer a respeito do ministério do Espírito em relação ao mundo. O que o Espírito faz em relação ao mundo? O que o Espírito faz em relação àqueles que são ímpios, aqueles que não nasceram de novo? Jesus vai dizer que o Espírito Santo vem convencer, ele convence do pecado, não é o argumento, não são os argumentos, as teorias que se pode convencer o pecador a respeito de Jesus, a respeito do seu próprio pecado. O texto vai dizer que somente o Espírito Santo é capaz de convencer o pecador do seu próprio pecado. Ainda sobre o mundo, o Espírito Santo tem o ministério de convencer a respeito de Cristo, quem Cristo é, quem Cristo foi, o que Cristo realizou. Não existe a mínima possibilidade de alguém crer na pessoa do Cristo sem a ação poderosa do Espírito Santo convencendo o seu entendimento. E do juízo, pela qual Jesus vai dizer a consciência do inimigo, a consciência de um adversário já vencido. No versículo 13, Jesus vai falar do ministério do Espírito Santo em relação a Cristo, em relação à igreja. Qual é a missão do Espírito em relação à igreja? E no versículo 14, dentro dessa tríade, tem o ministério do Espírito Santo em relação a Cristo. Mas no versículo 12, a última parte desse versículo gritou diante de mim nesse dia, quando o texto diz: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus não pensou na nossa vida cristã sem um envolvimento, sem a plenitude do Espírito em nós. Tudo que Jesus pensou sobre a vida cristã ao teu respeito, todos os mandamentos que Jesus deixou para que nós venhamos viver, praticar, tudo que Jesus deixou alcançável para nós, atingível por nós, Ele o deixou a partir da plenitude do Espírito Santo. E nessas palavras, Jesus vai dizer que haveria algo
na vida dos seus discípulos, que eles só conseguiriam suportar depois que a pessoa do Espírito Santo viesse ser derramada em plenitude em seus corações. Sem o Espírito Santo habitando neles, eles não teriam esta condição de suportar o que Jesus tinha a falar para eles. Você já parou para pensar por que muitas vezes nós não conseguimos suportar certas realidades? Você já imaginou por que muitas vezes nós somos frágeis demais? Por que às vezes nós somos sensíveis demais? Você já parou para pensar que muitas vezes nós desistimos, que muitas vezes nós nos abatemos, que muitas vezes nós nos ofendemos? Muitas vezes nós somos terrivelmente fracassados. E por qual razão que muitas vezes nós cedemos tão rápido? Você olha para a história da igreja, você olha para a história bíblica, comecemos pelas Escrituras, e você veja o currículo desses homens. Veja o que esses homens passaram na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, você tem uma síntese do que aconteceu na vida desses homens, o que eles foram capazes de suportar, as afrontas, as perseguições, a morte, o desconforto, a pressão, o que esses homens foram capazes de suportar, traições, ameaças, abandonos, desamparos, o que esses homens foram capazes de suportar. Quando você vai para a história dos apóstolos, apenas João é o único que não será martirizado. Todos os demais morreram de maneira cruel. Impensável alguém que andou com Jesus morrer como morreu. Impensável imaginar alguém que esteve tão próximo de Jesus. Pedro, por exemplo, que recebeu a intercessão de Jesus em relação a Satanás lhe peneirar, mas mesmo assim ele vai morrer de cabeça para baixo. Esses homens se tornaram combustível para acender fogueiras. Esses homens foram alimentos de leões. Esses homens se tornaram espetáculos nos anfiteatros de Roma. Esses homens foram tratados por imperadores que presentearam pessoas para trazerem ideias novas de martírios, porque já havia esgotado todas as imaginações. Esses homens, ao longo da história, vão experimentar circunstâncias mais inimagináveis. E eu olho para a vida desses homens, para as suas prisões, para as suas dores, para os seus sofrimentos, os enfrentamentos que eles tiveram em relação a principados, a potestades, em relação ao estado a qual eles viviam, os poderes políticos da sua época. Eu olho para esses homens e eu me pergunto, como que eles suportaram? Como que eles não negaram a Jesus? Como que eles não retrocederam? Como que eles não ficaram escanteados, perguntando aonde que está o amor de Deus? Aonde está a bondade de Deus?
Aonde que esses homens se encontravam em Deus, pela qual eles suportaram essas tempestades, esses desertos? Aonde que morava essa resistência? Aonde que residia essa resiliência nesse povo? A Bíblia vai nos dizer que o segredo desses homens é que eles entenderam que só havia uma maneira de você suportar. Só existe um caminho de você viver a complexidade da vida. Só existe uma maneira de você enfrentar os dias maus. Só existe uma maneira de você aguentar, respirar vivo em dias insanos como nossos. Só existe uma maneira de você permanecer em pé diante das decepções, das frustrações. Só existe uma maneira de você suportar. E não são as nossas boas intenções, não está nas nossas superficialidades. Jesus vai dizer que esses discípulos só iriam ganhar essa resistência quando eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Não há uma outra possibilidade, não há uma outra alternativa de você aguentar o que há de pior nessa vida sem a pessoa do Espírito Santo dominando a sua vida, as suas emoções e o seu coração. É muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que ter o seu nome escrito no hall de membro. É muito mais do que isso, de você saber alguns versículos de memória. Vai muito além do que isso. De repente você vê pessoas que são cristãos, que estão tão frágeis quanto os de fora. De repente você vê cristãos que entristece o coração, que amargura a alma, que não lida com a decepção do outro, que não lida com as imperfeições do outro com virtudes. De repente você vê a infantilidade, a imaturidade, como sendo sentenças de decisões, escolhas e reações. De repente você vê as pessoas no mesmo nível de resistência dos de fora. Enquanto Jesus está nos dizendo: olha, o nome deste que virá em meu lugar é Consolador. Jesus já está dizendo que haveria muitas dores. Em outras versões, ele é chamado de ajudador. Ora, só precisa de ajuda quem está em situações difíceis. Não há segredo que Jesus nos prepara para a vida. Através de quê? Através da pessoa do Espírito Santo. A boa notícia é que o Espírito já habita em nós. A boa notícia é que o Espírito está dentro de nós. Ninguém tem mais Espírito Santo do que o outro. Todos nós temos a mesma quantidade do Espírito. A pergunta é: por que nós estamos tendo tão pouca por que nós estamos tendo tanta dificuldade de suportar ventos, tempestades? Por que nós estamos tão sensíveis para enfrentar o caos, para lidar com as batalhas, com as guerras? Nós somos ligeiros em nos vitimizar. Nós somos ligeiros em achar que o mundo, que a minha dor, ela é o centro do mundo.
Por que nós temos tanta dificuldade de passar pelos batalhões que se colocam diante de nós, e o Espírito está dentro de nós, e parece que os céus olham para nós e diz: não era para você ceder, não era para você retroceder, não era para você reagir assim, era para você aguentar, porque o que você recebeu te deu condição de você suportar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero te dizer, debaixo do poder dessa palavra, que o Espírito Santo que habita em você, nele reside toda a capacidade que você necessita para lidar com os piores momentos da sua vida, com as maiores frustrações da sua existência. Na pessoa do Espírito Santo você tem toda a capacidade necessária para aguentar e continuar respirando de cabeça erguida e glorificando ao nome do Senhor. Mas por que nos falta esta sensação de certezas e convicções? Porque talvez a minha relação com o Espírito ela esteja ainda muito rasa. As palavras de Jesus, ela grita diante de mim com 3 coisas simples para nós orarmos. O Espírito Santo dentro de nós, ele veio produzir resistência. 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 A vida não é sobre quem bate mais. A vida é quem aguenta apanhar mais e fica de pé. O Espírito Santo tem a ver com resistência. Ele na nossa vida veio produzir resistência. Em primeiro lugar, resistência na luta contra o pecado. Resista. Resista ao pecado. Você tem o Espírito Santo e nele você pode resistir, você conseguirá lutar contra o pecado, nunca com a sua retórica, nunca com seu grau de instrução, nunca com seus saberes, você teria condições de lutar contra o pecado, nunca. Mas você recebeu o Espírito, agora sim você pode resistir toda e qualquer tentação, todo plano que Satanás ordenou para enfraquecer a sua fé, para contaminar o seu ânimo, para fazer tropeçar os seus pés. Na pessoa do Espírito Santo você tem graça para resistir, você tem poder para lutar contra o pecado. Quanto mais relacionado eu estiver com o Espírito Santo, mais resistente eu estarei diante do pecado contra a minha santidade. Você me entende? Diga amém. O Espírito Santo está dentro de nós para te dizer: aguenta. Não ceda à inveja, não ceda à hipocrisia, não ceda à falsidade, não ceda ao adultério, não ceda à imoralidade sexual, não ceda à murmuração, não ceda ao engano, não ceda à apostasia, não ceda à frieza espiritual, não ceda, resista. Resista. O Espírito está dentro de você para você resistir. Você aguenta. Sem o Espírito Santo você não aguentaria. Mas como ele nos foi dado, resista. Resista ao padrão mundano, satânico, diabólico que compõe a nossa cultura, que compõe a nossa sociedade. Resista. Resista às ideologias, resista às filosofias vãs, resista. Tudo aquilo que o diabo pregou através da cultura, através da
sociedade a respeito de casamento, a respeito de sexualidade, a respeito de paternidade, maternidade. Resista. O Espírito Santo nos foi dado, você consegue suportar. Suporta, aguente. O Espírito Santo foi nos dado. Você precisa inculcar isso na vida dos seus filhos. Colocá-los nas melhores escolas, inclusive nas cristãs, não é o suficiente. Não vai blindar eles. Não irá. A única coisa que vai dar a eles a resistência para lutar contra o pecado é a pessoa do Espírito Santo dentro deles, em movimento, em ação, em poder pujante, como fonte que vai jorrando, como rios de águas vivas. Eles poderão assentar nos nossos bancos, ouvir os melhores sermões, eles podem ouvir os melhores conselhos de você papai, de você mamãe, mas se a pessoa do Espírito Santo não dominar a vida deles, se eles não serem tomados, se eles não serem dominados, se eles não forem imersos, se eles não experimentarem a pessoa do Espírito Santo, eles não darão conta de resistir os principados, as potestades e as hostes infernais que virão de todas as direções para abocanhar a fé deles. É por isso que você deve encorajar os seus filhos a buscarem a pessoa do Espírito Santo, buscarem os dons do Espírito Santo, buscarem o batismo com o Espírito Santo. Você deve encorajar o seu filho a viver uma experiência diária com o Espírito Santo, porque será a única maneira dele resistir nessa luta contra o pecado. Não há um outro caminho, não há uma outra alternativa. Somente conseguiremos aguentar através do Espírito Santo. Segundo lugar, o Espírito Santo vai produzir resistência na firmeza diante dos sofrimentos. Você só vai aguentar a dor, a perda. Você só vai aguentar o enfrentamento dos dias maus. Você só vai aguentar se o Espírito Santo estiver fluindo através de você. Caso contrário, não há chance, gente. O sofrimento virá e vai acabar com a sua fé, e vai destroçar com a sua alegria. A tribulação virá e vai espedaçar o seu ânimo. O sofrimento virá e fará com que você duvide do amor de Deus, da bondade de Deus. O sofrimento virá e fará com que você se isole. O sofrimento virá e fará com que você sinta pena de si mesmo. A única maneira do sofrimento fazer em nós o que as Escrituras diz que ele deve fazer: aperfeiçoar, nos tornar melhor, gerar virtude. As tribulações do mundo, quando elas nos alcançam, é exatamente para nos aperfeiçoar, para burilar a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser refinada pelo fogo, como ouro. Isso significa dizer que a tribulação veio exatamente para tirar o que não nos pertence, para remover aquilo que não pertence a Cristo.
Perguntaram a Michelangelo qual era o segredo dele fazer as esculturas tão perfeitas que faltavam a falar. Ele diz: é muito simples, eu olho para dentro do bloco bruto e eu não vejo o bloco, eu vejo a imagem lá dentro. E a única coisa que eu faço é tirar o que está sobrando. Esta é a função da tribulação. A tribulação vem tirar o que está sobrando, aquilo que não pertence a Cristo, aquilo que não tem a ver com o caráter de Cristo, aquilo que não tem a ver com a nossa verdadeira identidade, aquilo que não tem a ver com a nossa real natureza. A tribulação vem exatamente para nos devolver a nossa originalidade. Só que isso só será possível se a pessoa do Espírito Santo estiver dentro de nós, regendo a nossa vida. Isso só será possível se o Espírito Santo estiver jorrando em nós. Caso contrário, nós não iremos aguentar, e os ventos e os dias difíceis serão sepulturas. Sepultura para o nosso entusiasmo, sepultura para as nossas forças, sepultura para os nossos sonhos. Não! O Espírito Santo não lhe foi dado para você ser sepultado no deserto. O Espírito Santo não lhe foi dado para você ser sepultado neste vale. Ele foi te entregue para que você tenha condição de resistir e de suportar, seja o que for, seja o luto, seja a perda, seja a tragédia, seja a perseguição, seja a escassez, seja a altura, seja a profundidade, seja quem for e o que for, o Espírito lhe foi concedido para que você pudesse suportar, continuar respirando de cabeça erguida. Quem entende essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aguente, vá para a vida com resistência. Eu termino dizendo que esse Espírito foi dado para produzir resistência no cumprimento do nosso propósito de glorificar a Cristo. O texto vai dizer no versículo 24: Ele me glorificará. Tudo o que o Espírito Santo fará em nós é uma só coisa: glorificar a Cristo. Eu sei que nós temos sonhos, eu sei que nós temos projetos, eu sei que você tem planos, eu sei que você tem muitos ideais. Nós temos. Mas no apagar das luzes, gente, o Espírito Santo só tem uma missão em nós. O Espírito Santo tem a missão de glorificar Cristo em nós, de nos tornar para Cristo, de tornar Cristo o brilho dos seus olhos, de tornar Cristo a paixão do seu coração. Mesmo que você tenha ideais, mesmo que você tenha planejamentos pessoais, mesmo que você tenha sonhos, mas o Espírito Santo está dentro de você para te levar à glória de Cristo, para elevar o seu amor a Jesus acima de qualquer coisa. O Espírito Santo foi te dado para que você não tenha nenhum prazer superior a Cristo. O Espírito Santo foi lhe dado para que você não tenha nenhuma outra maior alegria do que Cristo. Você pode viver muitos prazeres, você pode viver muitas alegrias, mas nenhuma delas se comparará a Cristo. O Espírito Santo lhe foi dado para que você aguentasse, para que você resistisse.
no cumprimento do seu propósito de tornar Cristo a pessoa mais importante do seu coração, não terá a possibilidade de Jesus se tornar este grande amor em nós, se o Espírito não jorrar dentro de nós. Nós vamos pensar que nós estamos na terra para Deus tratar dos nossos negócios. Só que nós não fomos criados para Deus tratar dos nossos negócios. Nós fomos criados para nós tratar dos negócios do nosso Pai. O Espírito Santo lhe foi dado para que você aguente, para que você suporte, porque haverá momentos que você vai querer sair pela porta de emergência mais próxima, porque imitar a Jesus não vai te custar muito, não se engane, imitar a Jesus não vai te custar muito, imitar a Jesus vai te custar tudo, absolutamente tudo. E se o Espírito não estiver em nós, pujante, em movimento, em ação, você vai abandonar esse propósito, você vai abandonar esta missão. Você vai achar que você está nessa vida para Deus olhar para as suas carências, as suas necessidades e suprir todas elas. Você vai achar que o único sentido da vida é Deus ir reparando aquilo que está errado próximo a você, para que os seus dias sejam mais confortáveis. Mas na verdade, existe um quem na eternidade ao nosso respeito, que fala da nossa identidade em Cristo, que fala exatamente da nossa imagem segundo Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos foi dado para que tudo que acontecesse nessa vida, você pudesse dar passos largos à pessoa de Jesus Cristo. Resista, aguente. Esta igreja está na terra para trazer Cristo, para revelar Cristo, para traduzir Cristo. E o Espírito Santo nos foi dado para dizer: eu te dou resistência para você cumprir com esse propósito. Cristo será glorificado através da sua vida. Independente do que você viver, das escassez que você enfrentar, das decepções, dos desapontamentos que você vivenciar, o Espírito Santo está dizendo: eu posso fazer com que tudo isso termine com a glória de Cristo. Eu posso fazer com que tudo isso desague na glorificação do nome de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa explorar mais essa pessoa. Você precisa conhecer mais do Espírito. A gente olha para o Antigo Testamento e Deus nos deu imagens visíveis, literais, como sendo parábolas diante dos nossos olhos. Ele nos mostrou Josué, um escravo, cresceu como escravo no Egito, mas quando ele chega diante de Ai,
ele ganha uma estratégia de guerra, uma estratégia militar, que quando você lê o texto, você diz: onde que ele aprendeu isso? Você olha para a vida de Sansão, o homem que vai carregar portas com seus próprios braços, homem que vai quebrar cordas inquebráveis por homens comuns. Jesus está dizendo assim, Deus está dizendo assim para nós: está vendo, quando o meu Espírito se apodera de um homem, o que é capaz de acontecer? Olha as portas sendo removidas, olha os bloqueios sendo removidos, olha as cordas sendo despedaçadas, olha o leão sendo rasgado ao meio, olha a coragem de enfrentar um gigante, olha Gideão enfrentando milhares de soldados com 300 homens. Nunca foi a respeito dos nossos recursos, nunca foi a respeito do que você carrega de dinheiro, de capacidade e competência humana. Sempre foi o quanto que você carrega do poder e da autoridade do Espírito Santo diante daquilo que está à sua frente. Essas histórias estão diante de nós para dizer que elas podem repetir dentro de você, elas podem repetir nos seus enfrentamentos pessoais, emocionais, nas batalhas familiares. Essas histórias podem se repetir quando você estiver envolvido por ataduras, por correntes, como diz o salmista, correntes de morte. Quando você estiver sendo atado por essas correntes, por essas cordas, e você achar não tem mais jeito, ao olhar para o tamanho do seu braço, ao olhar para as suas condições pessoais, você vai dizer como Paulo: já tinha uma sentença de morte, até que o Espírito que em mim habita e opera veio explodindo, veio raiando como a luz em meio à escuridão e despedaçou todas as correntes que estavam a me envolver. É você enfrentar os leões e rasgar sua boca. É você fazer como Davi. A ovelha já estava na boca do leão, ela já estava sangrando. Sabe lá se alguma parte já não estava mastigada? Não importa, eu vou tirar da sua boca. Ai, olombreza, candiru, sai. É esta garra que a gente precisa ter em relação à vida, quando o Espírito se move em nós. É olhar diante do vale de ossos e não achar que ali está a sentença, mas ouvir Deus e agora crer que ao liberar uma palavra, esses ossos são poderosos para voltar a viver. Quero que você volte a apaixonar pelo sobrenatural. Nós não somos um povo que se entrega com as sentenças dos homens. Nós não somos um povo que se entrega com as lógicas diante dos nossos olhos.
Nós não somos um povo que se intimida, que retrocede quando tudo à nossa volta parece sentenciado pelo fracasso ou pelo nosso inimigo. Nós não somos este povo. O Espírito nos foi dado, não foi para nós retrocedermos, mas para nós avançarmos, rompermos, triunfarmos diante de qualquer coisa diante de nós que queira bloquear, desidratar a nossa fé em Deus. Resista, suporte, porque o Espírito lhe foi dado para aguentar. Oh glória, oh glória. Toda busca que você tem em relação a Cristo, todo desejo, todo anseio que você tem em favor a Cristo, somente no Espírito isso será possível de você viver e se tornar.